Fala galera, beleza? Luiz Moura de novo aqui. Vamos lá dar sequência nas nossas análises semanais. Antes eu queria só agradecer o pessoal aí que tem assistido o conteúdo do canal. Deu uma aumentada significativa aqui, ó, nas horas de exibição. Então o pessoal tá visualizando aí o conteúdo, estudando, partilhando, passando para frente, beleza? Terça-feira agora a gente vai voltar com as aulas, né? Já tô com os grupos lá no Telegram, já enviei algumas coisas pro pessoal, o link da aula do dia 8, beleza? Então só agradecer a todo mundo aí pela ajuda no Telegram, no YouTube, fechou galera? Então bora lá. Bom, os pares que eu escolhi para operar essa semana, os principais foi CAD JPY, Euro JPY, Euro USD, GBP USD, NZD CAD e NZD USD, tá? Então, na minha visão, esses pares estão com melhor possibilidade de movimentação. Os pares que eu deixei de coringa aí foram AUD Yen, AUD NZD, AUD USD, GBP JPY, NZD JPY e USD CAD. E eu trouxe o Gold aí pra gente dar uma observada na semana como é que ele vai desenvolver, beleza? Falando aqui do índice do dólar, a gente tem no gráfico semanal o preço rompendo, né, aquela mínima que a gente havia estipulado. E só que o que acontece aqui, ele ainda, né, não demonstrou todo o volume esperado. Falando de um gráfico semanal, a gente tem uma força realmente aqui, só que acreditando sempre aqui naquela questão do falso rompimento. Então essa semana eu tenho dois cenários. O primeiro cenário, onde eu vejo que o preço pode vir a formar aqui um ombro cabeça ombro invertido, né? Então a gente pode ter esse tipo de formação aqui, é uma possibilidade, tá? Então para que haja essa reversão aqui, eu só acredito nessa reversão de movimentação para alta caso o preço faça isso numa semana, numa barra só, no máximo em duas, beleza? No diário a gente tem aí o preço fechou a sexta-feira com um candle de indecisão, né? Apesar de todos esses 4 dias de força aqui, ó, a gente vê uma diminuição na tendência de venda aí. Gráfico de 4 horas. O que eu tenho aqui? Eu defini duas possibilidades, né? Primeiro houve o rompimento desse canal com o rompimento do fundo. Então posso sim observar aqui o que eu havia dito da formação do falso rompimento para a continuação aqui da reversão, ou a formação de uma estrutura mais larga de correção para a continuação de venda aqui, né? Isso aqui é só uma ferramenta que eu uso para calcular aonde eu tô, em que momento que eu tô do vão que eu tenho para operar, né? Do espaço que eu tenho para operar. Então esse aqui funciona como um semáforo. Verde está liberado para realizar a operação, amarelo com mais cautela e vermelho eu não realizo a operação porque é o fim do movimento. Só para me guiar mesmo, beleza? No gráfico de 1 hora então, ó, a gente tem a formação dessa cunha, e aí eu tenho duas, como eu havia dito no começo do vídeo, eu tenho duas expectativas de movimento. A primeira é que durante a semana, dessa semana, ele reverta aqui para cima, ou que ele forme uma estrutura de correção mais larga aqui, sem conseguir passar, e aí volte a descer, né? Então aí a gente vai ter o terceiro toque. Então eu vou ter esse vão para trabalhar, beleza? Semanal do CAD JPY, muito interessante, tá? O que a gente tem aqui é o par numa região importantíssima aí de resistência, tá? Semanal, tá muito próximo. A mais próxima seria essa, só que a mais significativa é essa, beleza? No diário eu tenho preço numa cunha de alta, certo? Já teve do segundo toque. No gráfico de 4 horas a gente já consegue ver melhor aqui essa cunha. Esse é o vão que eu tenho para trabalhar, que é a amplitude dessa cunha, tá? Então eu estou me aproximando ali da zona verde, por assim dizer. E esse é um movimento que eu espero que aconteça na semana para eu tomar operação.
Então eu acredito que o preço vai continuar dando uma esticada nesse movimento para cima. Tudo aqui vai depender de como o preço vai chegar, né? Então eu tenho 3 tipos de situações que eu aguardo o preço, que eu espero que o preço se movimente. Primeiro é que o preço se movimente de forma impulsiva, né? Que faça esse forte movimento de alta. O segundo é que ele se movimente de forma corretiva. E o terceiro tipo de movimento que eu espero é que ele se mova de forma estrutural, né? Que ele forme estruturas de correção. Para cada uma dessas situações eu tenho uma visão de entrada. Se eu vejo o preço subindo aqui, ó, como eu exemplifiquei aqui, de forma impulsiva, eu aguardo uma bandeira. Se eu vejo o preço subindo de forma estrutural, que é como se fosse esse canalzinho, e o último movimento dele não é um movimento impulsivo, então eu pego uma entrada de risco bem na formação, bem no terceiro toque. E se eu vejo o preço movendo de forma corretiva, eu também aguardo a bandeira, tá? Então esses são os cenários aqui para o CAD JPY. Ele também está na zona verde ali, fechou? O euro JPY, na semana, a gente tem o preço ainda dentro dessa da cor invertida, né? O preço também está no canal de alta, beleza? Muito próximo de uma zona de resistência ali no semanal. Gráfico de 4 horas, a gente vê a formação aqui de um possível M, né? Mas porém está muito perto da região, então meio arriscado envolver em trade aqui agora. Então o que eu espero que aconteça? O melhor cenário para mim é que ele desenvolva essa estrutura aqui para tomar uma entrada de risco aqui. E a segunda possibilidade, seja ele rompendo aqui de forma impulsiva ou vindo de forma bem corretiva, seria a formação de uma bandeira logo abaixo desse topo, tá? Para trabalhar vendido, beleza? O semanal aqui do euro-dólar, a gente teve o preço rompido, a última resistência semanal, que andou forte, beleza? No diário, a gente tem o preço trabalhando aqui dentro dessa cunha, beleza? No gráfico de 4 horas, a gente tem o preço num canalzinho de alta bem íngremezinho. Eu tenho esse vão aqui para trabalhar na venda, acreditando ainda no reteste desse movimento, beleza? E o que eu espero ali numa hora, tá? Então são cenários aqui. Primeiro cenário para se envolver aqui seria uma compra nessa região, caso ele confirme aqui, ó, a quebra desse canalzinho interno de alta numa hora. A gente pode entrar numa compra de curto prazo até o topo. E aqui vai depender da forma como ele chegar. Se chegar de forma impulsiva, eu vou aguardar a bandeira para vender. Se ele chegar de forma corretiva ou estrutural, aliás, em forma impulsiva ou corretiva, eu vou aguardar a bandeira. Se ele chegar formando uma nova estrutura aqui, eu posso realizar um trade no risco, pegando lá a base do canal. Tá? Lembrando, esses trades no risco, eles são mais lucrativos, mas são mais arriscados, tá? Que você está acreditando só no terceiro toque. E dessa maneira ele vai estar dando um toque, o terceiro toque, tanto na estrutura diária, quanto na estrutura de 4 horas, quanto na possível formação de uma estrutura de 1 hora. Então, assim, tem vários fatores que contribuem para eu tomar essa entrada, mas ela mesmo assim continua sendo entrada arriscada, beleza? O GBP USD, a gente tem ele também dentro dessa cunha invertida, muito mais interessante que a semanal dele, porque ele já deixou uma rejeição muito forte aqui no último topo semanal, na última resistência. A gente teve quase uma formação, ele descesse mais um pouquinho, ficaria uma estrela bem perfeita, bem formada. Aí no diário já está bem mais bonito, ó. Olha que rejeição absurda que deixou aqui no diário, né? E notem como o preço vem subindo de forma corretiva. Aí em 4 horas a gente tem um canalzinho de alta formado, já deu o terceiro toque, rejeitou o rompimento do topo, estou na região amarela ainda do canal. E por 1 hora as minhas melhores opções aqui seriam a formação de um ombro cabeça a ombro. Eu pegaria esse rompimento ainda dentro da zona amarela aqui. Eu não pegaria
o terceiro toque aqui, tá? Seria arriscado. E ainda tem uma outra possibilidade, que é a formação de uma nova estrutura, né? Para isso se desenvolver. E nesse caso, se ele formar essa estrutura aqui, chegar aqui, não chegar de forma impulsiva, eu posso tomar um trade no risco aqui, beleza? Então essas são as possibilidades aí para o GBPUSD, que está bastante interessante essa semana. Aí partindo aqui para o NZD-CAD. O NZD-CAD também no semanal, pô, coisa linda, a gente veio mapeando esse par aqui já há algum tempo. Chegou na região do terceiro toque da cunha do semanal. Ele engolfou todinho, né? Todinho a semana. E olha que foi um engolfo com gap. Então, cara, foi lindo isso aqui. Aqui no diário, a gente tem um lindo candle de força sendo sustentado nesse momento por esse último topo, tá? Então é uma região importante agora de atenção para a gente tentar pegar continuação. Para o gráfico de 4 horas, eu ainda tô no vãozinho amarelo, pensando aqui na regra dos 90%, que eu acredito que o movimento possa ser cumprido até essa linha branca. Então eu vou aguardar depois a formação do quê? De uma estrutura larga de correção, tá? Depois de uma queda acentuada, a correção ela é mais larga, então eu vou esperar isso. Situações para eu tomar um trade seria no terceiro toque aqui dessa formação, ou caso ele eu queira pegar uma entrada mais segura, uma segunda formação aqui no terceiro toque também, mas ambas no terceiro toque, tá? Eu ainda tenho um vão muito grande para trabalhar aqui, a gente está falando aí algo em torno de 3.000 pontos, tá? Então ainda estou dentro da minha zona amarela, provavelmente se eu pegar uma entrada vai ser dentro da zona verde, então tranquilo, show. O NZD-USD muito similar, porém com o rompimento, né, da última resistência no semanal. Só que notem o candle, galera, olha que perfeição aqui, ó, deixou uma estrela fortíssima no semanal. A outra coisa que é interessante vocês notarem, tá? As reversões geralmente são marcadas, geralmente isso não é regra, pela diminuição na força dos candles, tá? Então, por exemplo, olhem aqui que os candles foram subindo com força, chegou aqui, começou a deixar sombra, até reverter. E aqui, ó, força, sombra e sombra, tá? Candles menores, então a gente pode estar assim visualizando aqui uma reversão. No diário, a gente teve aí uma formação de estrela da manhã, né? Bem formadinha mesmo, tá? Notem que aqui no 4 horas, apesar do preço ter rompido aqui a nossa cunha, o que ele fez? Ele está subindo totalmente corretivo, ó, totalmente. Nesse caso eu ainda estou dentro da zona verde, tá? E o que eu espero aqui? Aqui eu vou ter duas situações. A primeira é se ele formar uma bandeira aqui, eu vou pegar aqui uma entrada segura, um rompimento, e ele pode continuar esse movimento aqui, formando uma nova estrutura aqui na região de topo duplo, ó. Então aqui nesse caso eu pegaria uma entrada no risco, tá? Então são duas possibilidades ainda dentro da zona verde. Então esse par tem muito para andar caso reverta, beleza? Então esses foram os principais da semana. Agora eu vou pro Audien, também tá bastante interessante. O par está muito perto ali da zona de suporte semanal, resistência semanal, formando na semana aí como se fosse um ombro, cabeça a ombro. Dá para ver melhor aqui, né? Inclusive no diário. Só que essa última perna do diário, ele também está formando um ombro, cabeça, ombro invertido. O que me deixa mais tranquilo é essa região aqui de topo duplo. Então pode acontecer do preço realmente romper aqui e voltar a continuar o movimento ali de baixo, beleza? Então para a semana, ali no gráfico de 4 horas, a gente já vê o preço
aqui dentro de uma outra cunha, ó. Tá vendo? Uma cunha aqui interna, beleza? Invertida. E o preço fazendo uma extensão dessa cunha, como ele estava fazendo ali no NZD-USD. E aí lá por uma hora, o que eu espero? Eu espero a continuação desse movimento de alta para ele buscar aqui, ó, terceiro toque no canal. Essa seria uma possibilidade de entrada de risco. Depois, se ele fizesse uma bandeira, a gente teria a possibilidade de uma entrada segura. E a terceira possibilidade é ele continuar esse movimento aqui de forma estrutural, fazendo uma extensão desse canal para chegar nessa região, tá? E aí assim, aqui sim eu iria avaliar, dependendo de como ele chegasse, se eu pegaria uma entrada de risco ou não, beleza? Então a gente ainda tem um espaço aqui, um vão muito grande para trabalhar. O par ainda está na zona verde, então tem muito para evoluir aí. O Audi NZD também, muito interessante. Ele rompeu, né, o último fundo semanal, porém notem a rejeição. Ele quase que fechou com um martelo perfeito aqui, né? Então tá muito interessante o par. O diário ele rompeu a cunha, né? A última cunha que tinha no diário. O gráfico de 4 horas, a gente consegue ver que ele chegou a passar um pouco ali daquele último fundo, mas rejeitou esse par. Por que ele veio parar aqui pros coringas aqui, né? Ele tá na zona amarela aqui. Então o que eu vou esperar na semana? A formação de uma figura de correção maior, né? Seja um canal, uma bandeira, uma cunha, enfim, o que for, para então eu tomar um trade, tá? Aqui o mais interessante para mim é um trade de risco no terceiro toque. Então quanto mais estrutural ele fizer essa correção, para mim melhor, tá? Por quê? Porque aí eu vou estar de volta aqui na zona verde, eu vou ter muito espaço para carregar esse trade, beleza? Então para semana que eu espero é isso aí. Audi USD semanal, vamos lá. Também, ó, região interessante. Acabou de romper o topo semanal, beleza? Lá no diário, aí não tá muito bonito, né, para reversão, então por isso que eu trouxe ele aqui para os coringas. No gráfico de 4 horas a gente já tem o terceiro toque no canal do diário ali, porém ele ainda não voltou abaixo, né, do topo semanal perdido. No gráfico de 1 hora não tá tão bacana, tão bonito. Ele vem fazendo um canal de alta aqui, então situações para eu tomar trade aqui nesse par, que ele suba para dar o terceiro toque nesse canal de 1 hora, dependendo da forma como ele subiu, pegar uma entrada no risco, tá? Com alvo primário aqui, pelo menos de proteção no topo, ou que ele desça e forme uma correção até dentro da zona amarela aqui, para eu pegar um trade mais seguro aqui, beleza? Então são essas as possibilidades. O canal aqui ele é pequeno, porém se ele for perdido eu tenho todo esse vão aqui para trabalhar, tá? E aí aumentando a amplitude eu vou ter mais espaço, zona verde, zona amarela, para fazer reentradas, beleza? Semanal do GBP-Yen. Semanal do GBP-Yen também interessante. Notem aquilo que eu falei, que quando o preço tende a reverter, ele começa a diminuir 500, deixar sombra aí aqui, ó. 4 semanas consecutivas de sombra, praticamente a mesma zona, beleza? Lá no diário, olha quanta sombra nessa zona, tá? Então a gente tem o preço no canal de alta aqui. No gráfico ali de 4 horas dá para evidenciar melhor o canal e a zona que foi rompida e devolvida no 4 horas, deixou uma estrela, depois ele engolfou aqui, tipo, fazendo uma estrela da manhã. Eu nunca lembro o nome desses padrões não, tá galera, mas quem estuda análise gráfica tá sabendo o que eu tô falando. Bom, situações que eu espero para a semana, 2. A primeira é essa, que seria a formação, rompimento com formação de bandeira. Aqui, ó, se ele formar uma bandeira nessa região,
ainda dá para pegar o trade, tá? Nessa região aqui, o trade já fica mais perigoso. Por quê? Porque eu já estou na zona vermelha desse canal. Tá? Então, se ele romper com mais força, então ele tem que romper com força, porque aí eu vou aumentar a extensão desse canal. Porque quando ele rompe, então eu passo a olhar esse canal, né? Então eu tenho todo esse ponto para ser trabalhado, beleza? Porque esse canal aqui está servindo como uma extensão deste canal. Então, essa é uma região que eu busco trades caso ele rompa com força, com volume, beleza? E a outra hipótese aqui é dele continuar esse movimento até aqui, em buscar o terceiro toque aqui do diário e também nesse canal interno de 1 hora. Aí eu poderia pegar uma entrada no risco, ou se eu não quiser, aguardo um impulso de baixa, primeira bandeira, correção no caso, pegaria a venda, beleza? Então esses são os cenários possíveis para o GBP/Yen, na minha visão. Semanal do NZD/Yen. NZD inteiro, né? Quase praticamente todos estão interessantes. NZD/Yen mais ainda. Rejeição absurda na última resistência semanal, deixando uma estrela. No diário a gente tem a confirmação aqui desse falso rompimento semanal, porém o gráfico de 4 horas não está tão bacana assim, né? Ele está bem aqui na base, o segundo toque, ele já deu o terceiro toque, só que o movimento aqui todo corretivo, então aqui tem que ficar com atenção, porque de novo o preço também está na zona vermelha. Para tomar uma entrada aqui, teria que formar um impulso com uma correção para eu estender aqui essa zona e continuar buscando as vendas, tá? A gente ainda pode ver aqui o preço trabalhando na formação estrutural aqui de novo, para voltar aqui nessa região de topo duplo. Então essa seria uma boa venda, certo? E daria para pegar no risco, dependendo de como o preço chegasse ali. E uma venda mais tranquila seria na perda aqui dessa bandeira, caso ela se forme também, né? Óbvio. Então essas são as possibilidades para o NZD e JPY. O SDCAD. O SDCAD está interessante. Ele acabou de romper a última barreira de suporte semanal. No diário, ele perdeu aqui o canal, né? Acabou de romper. Só que eu acredito ainda, com base nos estudos, né, do DXY lá, do Dollar Index, eu acredito que pode acontecer aqui um falso rompimento. Então o que eu vou esperar para a semana? Aqui na semana eu tenho duas situações. Eu tenho a possibilidade de formação numa única semana de uma reversão com o ombro cabeça a ombro invertido, e aí sim, acima dessa linha somente eu vou procurar entradas, tá? Ou de uma correção maior para procurar venda. Então eu projetei aqui as minhas zonas para os dois lados, tá? Então eu tenho ambas as zonas, as possibilidades. Eu estarei na zona verde, tá? Com possibilidades de um trade evoluir, seja na compra, seja na venda, tá? Foi basicamente a mesma ideia ali do That's Why lá, beleza? Então para o SDCAD é isso. Na semana do Gold, ó, o Gold está muito bacana também, perdeu o último topo, né? Veio testar aqui, ó, essa região, rejeitou. No diário a gente vê que ele tinha um canal de alta aqui perdido, né? Ou seja, continuação desse movimento de baixa. Aqui tinha uma cunha, depois um canal de alta, rompimento, aqui um outro canal, e ele está testando de novo, testando agora essa região. Como o movimento foi forte, né, para trás, então eu espero uma correção forte nesse sentido aqui. Eu espero que a correção seja forte, tá? Então eu posso tomar uma entrada no risco caso ele forme uma estrutura larga aqui de correção, beleza? É a única possibilidade que eu vejo para o Gold. E caso ele rompa aqui com força, se ele deixar uma
uma estrutura de continuação, a gente pode buscar a compra e aí a gente vai ter todo um vão para trabalhar aqui, tá? E vai estar dentro da zona verde também. Beleza, galera? Então, para a semana é isso. Espero que essa análise aqui possa ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem meu WhatsApp na descrição de todos os vídeos do meu canal. É só me chamar, estou sempre disponível aí. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana, excelente semana a todos. Um abraço.